Vamos supor que você tenha sido convidado a fazer a viagem dos seus sonhos. Porém, andar de avião é algo que lhe causa um verdadeiro pavor. É muito provável que nesse momento se instale um dilema na sua mente. Por um lado, você gostaria muito de fazer aquela viagem, mas por outro lado, não está disposto a lidar com os sintomas de ansiedade que virão durante o voo. Para resolver esse dilema, você decide não fazer a viagem. E nesse momento fica muito mais tranquilo. Eu sinto lhe informar, mas você acaba de armar uma cilada para você mesmo. Se você regularmente evita fazer coisas por medo, você precisa assistir esse vídeo para entender qual é essa cilada e como resolver esse dilema de uma forma muito mais favorável à sua saúde mental. Hoje eu vou contar para vocês a história da Maria. Maria está cursando pós-graduação e não consegue expressar sua opinião em sala de aula, pois tem muito medo de ser avaliada de forma negativa pelos colegas ou até de ser ridicularizada diante de todos. Toda vez que ela se imagina levantando a mão para fazer uma pergunta, sua ansiedade já se eleva, gerando sintomas como tremores, taquicardia, falta de ar. Então, Maria desiste de fazer perguntas em sala de aula. Afinal, ela não é obrigada a isso. Os colegas que falem. Dessa forma, sua ansiedade não se eleva e ela não sente nenhum desconforto. Ou seja, Maria está realizando o que chamamos de evitação. Não encara a situação que lhe provoca ameaça. Naquele momento se sente segura, mantendo a ilusão de que as coisas estão sob controle. Porém, mal ela sabe que essa decisão fez o seu medo de falar em público aumentar um pouquinho mais. Veja só, no momento em que ela decide não fazer a pergunta que gostaria de fazer em sala de aula, acontece o seguinte processo. Eu fiz aqui 2 gráficos para ilustrar bem direitinho o que aconteceu no caso de Maria. Nesse primeiro gráfico aqui, existe o processo de evitação, que é o que Maria fez. Essa linha representa o medo, a ansiedade dela, e essa linha representa o tempo que vai passando e a quantidade de evitações que Maria vai fazendo. Vejam só, primeira vez que Maria decide fazer a pergunta em sala de aula, a ansiedade dela se eleva, mas aí naquela hora ela decide, não vou fazer a pergunta e sente um alívio momentâneo. Aí, no dia seguinte, ela pensa novamente em fazer a pergunta, a ansiedade se eleva novamente, ela decide não fazer e novamente se alivia. E assim sucessivamente. O que é importante você perceber? Que cada vez que ela evita a situação, a ansiedade dela tende a se elevar. Ela vai ficando com cada vez mais medo de enfrentar aquela situação e com isso a autoconfiança dela se reduz e inclusive a autoestima dela tende a reduzir. Isso vai dificultando cada vez mais o processo. Agora, por outro lado, vamos supor que Maria tenha decidido enfrentar o seu medo. Vou fazer aquela pergunta diante dos meus colegas. Na primeira vez em que ela vai fazer a pergunta, a ansiedade dela vai se elevar certamente. Mas, lembrem lá do vídeo passado, ela atinge o pico e com o tempo ela cai. Aí passa um tempo e na segunda vez em que ela decide novamente fazer uma pergunta, um comentário em sala de aula, a ansiedade se eleva novamente, mas reduz depois de um tempo. Na terceira vez, ela vai fazer de novo a pergunta, a ansiedade vai subir e vai descer. E aqui percebam o processo contrário ao anterior. Cada vez que ela enfrenta o medo, a ansiedade tende a reduzir. E com isso, ela vai se sentindo mais confiante, mais apta a enfrentar essa situação, o que vai contribuindo cada vez mais para elevar a sua autoestima, fazê-la se sentir melhor. Então, voltando ao dilema que se instalou lá no início do vídeo, não tem outra. A saída mais saudável é o enfrentamento dos medos. Esse é o grande segredo para a redução dos níveis de ansiedade. Enfrentar a situação que causa medo repetidas vezes. A repetição é uma parte muito importante do processo. Além disso, para que essa mudança seja duradoura, você deve começar enfrentando situações mais fáceis, mas que não deixem de ser desafiadoras, e aos poucos ir traçando metas mais difíceis. No caso de Maria, por exemplo, ela pode começar fazendo pequenos comentários em sala de aula de forma repetida
e aos poucos ir percebendo que não é ridicularizada pelos colegas, que não é avaliada de forma negativa. Devagar, ela vai fazendo perguntas mais complexas, se desafiando um pouquinho mais e ficando cada vez mais confiante. Assim, ela começa a entender que pode e deve suportar o desconforto causado pela ansiedade em nome de um objetivo maior, aprender a lidar com ela e libertar-se da sua prisão. Voltando lá para o início do vídeo, será que vale a pena abrir mão da viagem dos seus sonhos em nome de um medo? Essa é a pergunta que eu quero deixar hoje para você. Resumindo, diante de situações que provocam ansiedade, sempre são oferecidos dois caminhos. O primeiro, muito mais confortável. O segundo, muito mais cansativo, desafiador, trabalhoso, mas muito mais recompensador. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou adorar responder. Um beijo e até o próximo!